As melhores conversas vêm das boas perguntas e muitas delas vêm de vocês, nossos seguidores que acompanham e acreditam no nosso trabalho. E baseada nessas perguntas, o LAPAC criou o programa LAPACast para trazer informação de qualidade baseada em evidência científica e com uma linguagem clara. E a pergunta de hoje é: doutora, eu descobri um nódulo no pescoço, um caroço. O que eu devo fazer? Eu devo me preocupar? Eu devo procurar um especialista? Quem é esse especialista? E para responder essa pergunta, nós chamamos um profissional muito especial, que é o Dr. Rafael Suzin, um cirurgião de cabeça e pescoço. Bem-vindo a mais um episódio do LAPACast. Muito bem-vindo, Dr. Rafael Suzin. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E eu gosto de começar sempre a nossa entrevista explicando, sobre a especialidade do nosso convidado. No caso, o cirurgião de cabeça e pescoço é uma especialidade pouco conhecida, né, Rafael? Que as pessoas elas procuram mais por encaminhamento. Então é importante a gente falar primeiro para as pessoas, você falar da sua formação, você é referência aqui para a gente na cidade, pela sua experiência, pela sua competência. Justamente, a cirurgia de cabeça e pescoço ela começou por volta da década de 50 nos Estados Unidos, e o Brasil foi um dos primeiros países do mundo que abraçou essa questão de uma especialidade que trata dos tumores, da região da face, da boca, da faringe, da laringe e também do pescoço. É uma especialidade pouco conhecida, mas que tem muitas doenças desafiadoras. E também tem uma relação muito importante com outras áreas, principalmente por tratar de tumores com a patologia. E Rafael, explica para as pessoas, porque assim, como é uma região, que a gente fala assim, cabeça e pescoço, literalmente a cabeça e pescoço, as pessoas podem confundir com otorrinolaringologista, né? Existe alguma relação? Eu sei que, por exemplo, a amígdala também entra pro otorrino, mas entra também pro cabeça e pescoço, né? Sim. Alguns órgãos têm em comum, mas a especialidade é muito diferente, né? As especialidades, elas são complementares, vamos dizer assim. Hoje, até a formação do cabeça e pescoço, em alguns centros, passa pela otorrinolaringologia. Então, no meu caso, eu fiz cirurgia geral, tive um período de formação na otorrino e depois especificamente na cabeça e pescoço. Então, a gente divide muitas vezes as doenças que são tratadas entre o otorrino e o cabeça e pescoço. Então, há uma relação muito forte e muito grande entre essas duas áreas. Entendi. O otorrino está mais ligado ao olfato, a questão mais o ouvido, também que o cabeça e pescoço não entra. Não. Então vamos dividir mais ou menos assim: as doenças infecciosas da região do nariz, da garganta, do ouvido, as doenças propriamente ditas relacionadas ao ouvido, as dificuldades de audição, dentre tantas outras, As doenças do nariz, por exemplo, os desvios de septo, as hipertrofias que a gente tem das adenoides, que o pessoal chama de carne esponjosa, tudo isso é mais a otorrino que faz. O cabeça e pescoço, ele foca principalmente nas doenças, nos tumores, digamos assim, benignos e malignos dessa região. Que a própria especialidade já fala que é cirurgião de cabeça e pescoço, né? Justamente. E às vezes é muito comum chegarem pacientes que não foram orientados procurarem com doenças do sistema nervoso central. Então, a cabeça e pescoço não trata doenças que o neurologista e que o neurocirurgião tratam. Às vezes, nós entramos juntos em cirurgias com a neurocirurgia para tumores que ocorrem, por exemplo, na base do crânio, tumores do sistema nervoso que extrapolam o crânio propriamente dito, às vezes tumores até de coluna. Então, o pessoal às vezes confunde porque tem a cabeça, acha que trata toda a região, mas não é só isso. Então vamos agora responder, começar respondendo a pergunta e indo para os outros itens que são importantes também. Sobre os nódulos no pescoço, as pessoas chegam com essa preocupação. Muitas vezes elas já vêm encaminhadas de outro especialista, de outro médico. Como que elas chegam para você? Com muito medo, dúvidas? Normalmente as pessoas vêm encaminhadas realmente por outros profissionais, principalmente de áreas afins, como otorrino, como endocrinologia, entre outros, neurocirurgia.
mas algumas vezes elas chegam diretamente porque notaram, né, um nódulo nessa região. Então, para desmistificar um pouco isso, a gente tem que separar entre tumores benignos e malignos. E já nos primeiros sinais e sintomas que o paciente apresenta e nos traz, a gente pode já ter uma ideia se esses tumores podem ser graves ou não. Então, todo paciente, e é uma recomendação que apresenta lesões, que procure rapidamente o médico para que ele seja, então, diagnosticado, né, e depois tratado. Então, geralmente ele vai encaminhado para você já, né? Geralmente os pacientes vêm encaminhados, mas não é incomum, como falei, os pacientes me procurarem já com tumores, né, nódulos na região do pescoço, da cabeça, lesões na boca, né, pacientes às vezes chegam até lesões de pele também, né? De pele também é muito comum, né, e aí são várias especialidades que tratam, né, as doenças de pele, a dermatologia, a cirurgia oncológica. Então há também um intercâmbio muito grande dessas especialidades com a especialidade de cabeça e pescoço. Vamos falar então sobre o órgão que causa as doenças mais frequentes na cirurgia de cabeça e pescoço, que é a tireoide. Vamos explicar para eles primeiro aonde está a tireoide, né, Rafael? Sim. Porque a gente fala o órgão assim, e eles acham que a tireoide é a tireoide que causa emagrecimento, que engorda, eles acham que é um hormônio. Não, mas a tireoide é um órgão glandular, é isso? Sim. O primeiro ponto importante é que a tireoide ela produz um hormônio que ele no homem e na mulher ele é idêntico. Tá? Os distúrbios hormonais, as alterações da tireoide, normalmente o endocrinologista trata, só que existem casos em que a tireoide apresenta nódulos, e esses nódulos muitas vezes precisam de uma investigação adequada, né? Que é a principal causa, né? Os pacientes procuram o seu consultório, são nódulos na tireoide. Sim, a principal causa são achados de nódulos tireoidianos. Com o passar do tempo, né, e acesso das pessoas aos exames de imagem, foi se observando que esses nódulos são extremamente frequentes e esses nódulos, alguns deles precisam de uma investigação muito mais detalhada, pelo fato da tireoide apresentar, então, doenças como os tumores malignos, né? Então, nesses casos, se procede essa investigação. Então, para que o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo, né, entenda, a tireoide ela fica logo abaixo da laringe, na região da base do pescoço. Tá? Então, quando apresenta um nódulo nessa região que tenha um crescimento lento, ou se o paciente realmente detectar algo, há necessidade de procurar ajuda com o médico, né? Pode ser até um médico generalista que vai, então, encaminhar para o especialista. Tá? Que seria, então, uma investigação mais aprofundada, né? Aí tem que se fazer uma investigação mais adequada. Normalmente é com ultrassom de tireoide, o primeiro exame que é feito, e, posteriormente, se houver necessidade, uma punção aspirativa, ou seja, é um agulhamento do nódulo em que se coletam células e especificamente se faz uma análise, então, que nós chamamos de citológica. Esse é um exame bastante básico para a investigação dos nódulos tireoidianos, mas eu só lembro que nem sempre ele é indicado, né? Nem todo nódulo precisa de punção. Importante falar isso. É importante porque a prevalência dos nódulos tireoidianos em mulheres é extremamente alta, até um pouquinho maior do que os homens, um pouco maior que os homens. Então, nem sempre esses nódulos precisam... Existe uma causa para ser tão comum assim, Rafael? Não existe uma causa específica, mas normalmente são pacientes que já têm um histórico familiar de nódulos tireoidianos, né, e muitas vezes nunca foram investigados ou até nem sabem que os seus antepassados têm esses nódulos. E o que nós vemos muito hoje no consultório, que chega para a endocrinologia também, são nódulos achados ocasionais de ressonâncias, tomografias, ou até mesmo ultrassom do pescoço. O paciente vai, por exemplo, fazer um ultrassom pedido pelo cardiologista das carótidas, acaba, né, detectando que ficam muito próximos, acaba detectando um nódulo tireoidiano.
Então, a maioria desses casos que você recebe é achado de imagem para o rastreamento. Sim, a maioria deles sim, mas existem pacientes que nos procuram também que eles notam uma alteração na região do pescoço, né? Essa nodulação que a gente acabou sempre falando, um pequeno tumor na região. Então, eles assim, continuam a investigação, e é o correto, né, que seja feita, e nos procuram por isso. Tá? Mas nesses casos, que muitos casos que o paciente procura, é que são identificados os tumores e são muito curáveis, são muito tratáveis. Né? Pegam sempre numa fase bem inicial, né? Normalmente se pega numa fase inicial, e a maioria dos tumores tireoidianos, eles têm um excelente prognóstico. E falando sobre a PAF, né, que é um exame que muitas pessoas têm medo, né, Rafael? Falou em exame de PAF, já pensa em agulha, é medo, é câncer. E é sempre a questão do medo estar envolvido. E muitas pessoas, às vezes, não querem fazer o exame e é importante você orientar elas, né, sobre a importância de se fazer. Então, eu acredito que a sua orientação é muito importante nessa hora, né? Sim, nas conversas no consultório, e eu sempre recomendo aos pacientes que eles não tenham medo do exame. É uma agulha bastante fina que é feita, a dor ela é temporária, assim, é passageira, é no momento, no ato, mas é um exame muito rápido. A punção, normalmente, ela demora menos que uma coleta de um exame de sangue. Então, e é uma agulha igual a de sangue, né? Uma agulha igual a de sangue, uma agulha bastante fina. Claro, a sensibilidade individual para a dor é diferente de cada pessoa, mas normalmente a maioria dos pacientes não relatam assim. Toleram bem, toleram muito bem. E a PAF, ele é um exame, gente, que o patologista vem para nós analisar, né? Então a gente faz essa integração com o cabeça e pescoço, com o radiologista e com o endócrino para fazer a análise desse nódulo. E é um exame decisivo. Por quê? Porque quando se tem a suspeita e confirma pela PAF, ele já tem uma indicação para a cirurgia, dependendo do tamanho do nódulo. Então, na tireoide, é importante a gente destacar que não existe o exame da gente tirar um pequeno fragmento, que a gente fala que é a biópsia. A gente faz apenas o exame, que é o mais invasivo, que é a PAF. Porque é um órgão musculovascularizado, né, Rafael? Então, na verdade, não se indica a biópsia pela questão da localização de ser muito vascularizada, né? Sim, e também porque a PAF hoje, depois de muitos anos que o mundo inteiro faz esse exame, ela melhorou muito, né? A qualidade da punção, a técnica. Então, a análise das células, que nós chamamos de análise citológica, né? Que é adentrando aí na tua área, ela nos dá muitas informações. Então, aquilo que eu te passo, que o radiologista te passa, você com a análise dessas células fica muito segura para dar o diagnóstico, né? E esse diagnóstico é feito com muito critério hoje em dia. Então, hoje o paciente que necessita de uma cirurgia é só realmente aquele que tem indicação formal de fazer. Não se faz hoje mais cirurgias que o paciente, que tenhamos dúvida, né, do diagnóstico. Porque tem muita questão de acompanhar o nódulo, né? Ver as características radiográficas, também vascularização e o exame de PAF. Então é toda essa integração multiprofissional que dá segurança para o cabeça e pescoço fazer esse acompanhamento. Existe, né, muito isso, e como eu mencionei, as doenças tireoidianas, o câncer de tireoide propriamente dito, ele é bastante curável e tratável. Existem casos de tumores de tireoide, que são os tumores muito pequenos, que são identificados muitas vezes por exames de imagem que são feitos, pode ser feito a vigilância desses tumores. Então, não necessariamente o paciente tem que passar por uma cirurgia também. Porque são cânceres muito indolentes, né? São cânceres muito pequenos e muito indolentes. Então, hoje, o que se fazia alguns anos atrás, que era operar todos os pacientes que apresentavam esses nódulos muito pequenos e malignos, hoje nós temos a conduta também de acompanhá-los. Então, nem todos os casos precisam tratamento cirúrgico. E aí vai muito da conversa e da orientação do cirurgião com o paciente. Vai muito dos achados. Existe uma série de critérios, né, para a gente poder acompanhar esses pacientes. Existem muitas pormenores, digamos assim, que a gente tem muito bem documentado.
né? Inclusive... porque as pessoas falam assim, eu estou com câncer, eu quero tirar tudo. Mas a gente tem que pensar que existem riscos na cirurgia. Justamente. E as comorbidades de você não ter mais a tireoide, né? Porque é um órgão muito importante. E fora isso ainda tem as paratireoides, né? Que são outros órgãos que estão junto. Também que fazem muita diferença, né? Sim, é uma cirurgia. Em primeiro lugar, que é uma cirurgia que tem que ser feita com anestesia geral. Tem as complicações inerentes ao procedimento cirúrgico, que, graças a Deus, também diminuíram muito ao longo dos anos pela técnica que melhorou, por a monitorização de nervos laringeus recorrentes, porque, para quem está assistindo entender, a tireoide ela tem uma íntima relação com os nervos que inervam as pregas vocais. Então, pode existir antigamente maior chance de lesão. Hoje nós utilizamos a monitorização do nervo, né? As paratireoides, que regulam o cálcio dos pacientes, regulam o cálcio do sangue, elas podem ser danificadas nessa cirurgia. Então, uma série de fatores que, depois de muitos anos de estudo, nos levaram a entender que nem todo tumor inicial da tireoide precisa fazer cirurgia. E você explicar muito bem para o paciente, é importante isso, né? Para tirar essa ansiedade de que ele tem um câncer e que só vai acompanhar, né? Sim, tem tudo isso. Para aquele paciente que é muito ansioso... É um nódulo muito pequeno e que não vale, assim... Que não vale a pena... o risco-benefício ainda melhor é acompanhar, né? E, assim, a cirurgia parcial da glândula, ou seja, retirar uma parte da glândula, né, a metade da glândula, é muito factível, é feita com muita frequência também. Isso também deixa o paciente com a metade da glândula funcionando, produzindo hormônio. Então, existe, assim, hoje, o que nós chamamos de um tratamento, e você sabe, né, dos outros tumores também, um tratamento extremamente individualizado. Então, não é mais aquela linha que nós seguimos, aquela receita... câncer, opera, opera tudo e acabou. Não, você tem que individualizar muito o tratamento. E vamos falar um pouco da integração, né, desses profissionais, então, no tratamento do câncer de tireoide, que envolve o radiologista, o cirurgião, o patologista, né, no ato cirúrgico. Sim. Que a gente está lá também para dar essa segurança para o cirurgião. E o próprio oncologista e o endócrino, depois que tem que fazer esse acompanhamento, né, Rafael? Então, a importância dessa equipe multiprofissional, a gente está bem integrado, né? Hoje não existe tratamento para tumores malignos de qualquer área sem uma integração muito grande entre vários profissionais que tratam. Então, normalmente, né, o endocrinologista que está acompanhando, que chega com o paciente, vem com esse nódulo, ele é submetido então à punção, o radiologista faz essa análise, faz a punção, encaminha ao patologista e que determina se há risco ou não de malignidade. Quando esse paciente é então submetido à cirurgia, é discutido previamente, com a equipe, né? Com a equipe, não só com o paciente, mas principalmente com o endocrinologista, e se estabelece qual a melhor cirurgia que deve ser feita para esse caso. E no pós-operatório se continua um acompanhamento, a gente chama de follow-up, né, o segmento, que vai determinar assim, se o paciente está evoluindo muito bem, normalmente para a cura, né, na maioria dos casos. E vale lembrar assim, que é muito importante, eu sempre fiz isso até pela formação que eu tive, é que o patologista sempre tem que estar presente em sala cirúrgica para os tumores de tireoide. Porque eu lembro a você que vários casos que nós tivemos, você me ajudou muito determinando se aquele tumor poderia estar invadindo alguma estrutura próxima, os linfonodos, as pequenas ínguas que nós temos ao redor, que muitas vezes pareciam não ter nenhum problema, você diagnosticou que estavam com problemas, então existe sempre um intercâmbio muito grande. Então, para as doenças tireoidianas, para os tumores, digamos assim, o patologista ele precisa estar junto no centro cirúrgico. Isso ajuda muito, dá muita informação para o cirurgião. Que é a hora que você decide lá a conduta, né, Rafael? Se vai fazer tirar um pouco mais de linfonodo, ou ampliar um pouco mais a margem, né? Ampliação da margem, ou seja, se além do tumor a gente tem que tirar um pouco mais que tem estruturas perto, né? Traqueia,
esôfago, musculatura que fica pré-traqueal, que nós chamamos antes da tireoide. Então, a integração nesse ponto com o patologista é extremamente importante. E lembrando também que depois a gente faz a análise dessa peça cirúrgica para dar todo o estadiamento, né, para o cirurgião de cabeça e pescoço e depois também para o oncologista, para decidir se vai ter uma indicação ainda de um tratamento complementar, né, Rafael? Como a iodoterapia. Né? Um ponto importante é que depois que é feita toda essa análise, né, que é feita no laboratório, é que nós vamos estratificar, então, o risco. Isso, é o risco. A estratificação do risco quer dizer o quê? Hoje nós temos recentemente saiu umas novas diretrizes da Associação Americana de Tireoide que o mundo inteiro segue. Então, essa estratificação é muito importante para saber aqueles pacientes que têm determinado risco de recidiva, aqueles que nós temos que ficar mais atentos ou menos atentos. E essa estratificação ela é feita no momento que chega o resultado da cirurgia e ela vai até mudando no decorrer do acompanhamento do paciente, porque aí é analisado as dosagens de alguns elementos importantes que nós chamamos aqui a tireoglobulina, que é um marcador importante, a avaliação ultrassonográfica também do pescoço para avaliar se existe algum linfonodo ou não. Então, hoje, aqueles pacientes que estavam com risco alto de recidiva, muitas vezes no acompanhamento eles passam a se tornar baixo risco, porque se conseguiu uma boa cirurgia, se conseguiu retirar toda a doença que existia até em termos de linfonodos, e aí então que se decide se vai fazer o iodo, né, o iodo radioativo ou não, mas sempre com... Que antigamente eu lembro que indicava para muitos casos que hoje... não se indica mais, essa indicação ela ficou bem mais restrita, né? O iodo radioativo ele passou por uma grande revisão nos últimos anos e a indicação ela ficou mais restrita. Então, para alguns devido casos... Devido a muitas complicações, né, do próprio tratamento. As complicações e também a própria natureza do tumor, que se observou que ele tem uma característica mais indolente, ou seja, ele não provoca tanto dano. Então, o que se fez hoje? Isso também para a cirurgia de cabeça e pescoço em geral. Se desintensificou o tratamento, ou seja, o tratamento antes era muito mais agressivo. A gente tirava muito mais, assim, fazia uma cirurgia maior. Hoje a gente consegue fazer cirurgias menores. Na tireoide acontece isso. E também na indicação do iodo, no caso, né? O iodo se indica para casos muito específicos. Um outro tipo de doença que é muito importante a gente lembrar, né, Rafael, é sobre as doenças bucais, né? Sim. Garganta também. E o dentista também é um outro profissional que está junto, né? Que também tem encaminha muitos casos, né? Sim, justamente. Os dentistas, eles estão na linha de frente, então, para detectar esses tumores que ocorrem na boca. E eu lembro que esses cânceres eles têm uma prevalência muito grande no Brasil. É o 5º tumor mais comum em homens. E normalmente esses tumores... Mais em homens até do que em mulheres, muito, né? mais. Cerca de 60%, 70% são em homens. E esses cânceres eles estão muito relacionados, né, ao tabagismo, ao cigarro e também ao etilismo, tá? Mas pode-se mencionar ainda as questões de higiene oral, né? E eu lembro que, como os homens eles demoram muito para procurar ajuda, esses tumores já chegam muito avançados. Então, o que seriam tumores iniciais que conseguiríamos fazer um tratamento adequado e com cura, a maioria chega já com tumores já muito grandes. Isso implica em cirurgias maiores, em tratamentos mais agressivos e que muitas vezes não dão um bom resultado. Então... E que se tivessem, né, procurado no início, seriam tratamentos muito mais completamente diferentes, né? Isso e tá 90% é o mais relacionado com o fator externo, né? 90% está relacionado com, como eu falei, tabagismo e etilismo, né? Tanto existe uma sinergia, ou seja, os dois prejudicam muito, fazem com que os tumores apareçam com mais gravidade. E às vezes são lesões que parecem inocentes, começam com uma afta, e aí o homem, né, por ter
não se cuidar tanto como as mulheres, eles vão acabando deixando Demora mais a muito. lesão progredir. Isso. Que você quis trazer, né? Normalmente esses tumores eles iniciam realmente como uma pequena lesão, como se fosse uma pequena afta, e a recomendação, e que nós sempre falamos até nas campanhas, é que se essa lesão não melhorar em 15, 20 dias, ela tem que ser avaliada e ser investigada. Porque muitas vezes, diferente da afta, essa lesão não dói. Entendeu? Então, ela só vai começar a doer quando o tumor estiver grande. Então, quando você observar uma lesão, a gente chama de ulcerada, ou seja, parece uma lesão assim que você enxerga ou vê que tem um pouco de sangue ao redor, ou que tem bordas elevadas, que procure ajuda, né, já no início, para que isso seja tratado. Muito importante fazer esse alerta de prevenção. Rafael, e sobre o HPV? Vamos falar para as pessoas a importância que está relacionada principalmente com os cânceres de garganta, né, amígdala também, Sim. Orofaringe, porque a gente fala de HPV e as pessoas só lembram da parte ginecológica, né, e também urológica. Mas é importante enfatizar que a vacina está muito relacionada com a prevenção desses cânceres, né? Sim, então o HPV... Que é uma grande causa hoje em dia também. O HPV é uma grande causa de tumores de garganta, que nós chamamos os cânceres de orofaringe. Então, na região da garganta, a gente tem um tecido linfático, ou seja, um tecido de defesa muito exuberante, que aí compreende as amígdalas, né, a base da língua, que nós chamamos toda essa região de um anel linfático de Waldeyer. Essa região, o vírus do HPV, ele se instala ali e ele pode provocar o câncer. Então, nós sabemos hoje que, por exemplo, na parte de epidemiologia, a maioria dos cânceres de garganta nos Estados Unidos são provocados pelo HPV. Olha. E é um câncer que é totalmente prevenível. Como você mencionou, existe a vacina do HPV, que no Brasil ela é recomendável, né? E ela está disponível na rede pública para crianças a partir dos 12 anos, né? Meninos e meninas, porque isso tem uma implicação direta não só na garganta, mas também nos tumores de colo de útero. Então a gente tem que sempre lembrar também as pessoas que estão prevenindo não só a parte ginecológica e urológica, quanto cabeça e pescoço. Quanto os tumores de cabeça e pescoço. E esses tumores que são relacionados com HPV, a gente já tem até uma classificação nova, né? Que são os HPV associados ou não relacionados, que é o que o patologista ele classifica. E a gente sabe que esses tumores, eles são até um prognóstico melhor, né? Do que os que não estão relacionados. Então, sim, é importante saber bem essa relação. Sim, são tumores que eles têm, até pelo mecanismo de formação do tumor, que é diferente quando é álcool e cigarro e do HPV, o HPV provoca uma transformação maligna que ela tem uma chance de cura muito maior, né? Então, a gente vê que esses pacientes evoluem muito bem, mas o tratamento, ele mesmo assim, ele é difícil, porque algumas vezes esses pacientes, mesmo tumor HPV positivos, eles chegam já avançados. Já no estágio avançado, porque também são órgãos que ficam mais escondidos, não dão sintomas, né? Ficam um pouco mais escondidos. Eu lembro uma vez que você falou que a base da língua é uma região complicada, porque a lesão tá lá, não causa dor, e quando ele vai descobrir, ele já tá com um nódulo que já é como se fosse o tumor espalhado, que a gente chama de metástase, né? É muito comum isso. Os da base da língua, né? Os da base da língua. Muitas vezes é aquele paciente que fica meses e meses com um certo desconforto. Eu estou engolindo, mas parece ter alguma coisa raspando. E fica naquele, raspa, aí toma uma dipirona, toma um diclofenaco, um analgésico comum. Aí espera mais uma semana, isso vai passando, quando se vê, são meses que ele ficou com um tumor crescendo. Então, por isso, mais uma vez eu reforço que as campanhas, elas visam assim, o paciente apresenta sintomas, procure ajuda, sabe? Procure orientação, porque a gente consegue tratar melhor. Então, para finalizar, vamos falar dos cuidados gerais, se existem prevenção, né? Métodos de prevenção para os cânceres de cabeça e pescoço, e o que as pessoas têm que estar atentas aos sinais de alerta, né, Rafael? Sim. De uma maneira geral, a gente pode separar em áreas, tá? No caso dos tumores de pele, as pessoas têm que ter consciência de não se expor ao sol
nos períodos mais críticos e quando forem usar o protetor solar, porque sabidamente isso muda completamente o prognóstico desses tumores, né, a formação desses tumores. Principalmente nas regiões mais delicadas, que é o nariz, o olho, a boca, sim, né? boca, o pavilhão auricular, né, a orelha também é muito exposto. Né? Normalmente... E são cânceres de pele que a gente sabe que são mais agressivos, né? São tumores que espalham mais e mutilam muito mais do que em outra região do corpo. Sim, porque são muito expostos, né? É uma região que fica muito exposta, então... São reconstruções mais difíceis, né? Então, assim, nesses casos, como eu mencionei, assim, a prevenção seria a utilização do protetor solar, né, sempre que possível, e tentar evitar os horários que o sol está mais forte, né? Das 10 da manhã às 6 da tarde. Qualquer lesão que, né, ulcere, que ultrapasse os 15 dias lá que não cicatrizou, tem que procurar um médico. Sim, as lesões de pele, elas ficam muito fácil de identificar olhando simplesmente no espelho, lesões que alteram de cor, que se tornam ulcerados, ou seja, descamativas, sangrantes, né, com as bordas elevadas. Isso o paciente deve sempre procurar ajuda. E a questão também dos outros sinais, que é a rouquidão, tosse, que sempre tem que estar alerta a esses sinais também, sim, né? Sempre vendo a durabilidade das lesões, né? A rouquidão é uma queixa comum no consultório e sempre que ela perdurar por mais de 15 dias, ela tem que ser investigada. Então, toda vez que essa rouquidão passar dos 15 dias, deve ser feito um exame de imagem da laringe, que a gente chama de videolaringoscopia. Tá? E os nódulos, né, Rafael, que a gente fala assim, às vezes pode estar relacionado a linfoma, a outras doenças que não necessariamente vai arcar com uma cirurgia, mas que deve ser encaminhado para outro especialista, né, no caso o hematologista. Você pega muitos casos de linfoma. Sim, justamente. Pescoço, né? É muito comum os pacientes me procurarem com linfonodos ou com ínguas no pescoço. Que são as ínguas. A maioria dessas ínguas, elas vêm decorrentes de infecções gerais, uma gripe muito forte, uma dor de garganta, vírus Epstein-Barr, da mononucleose, enfim, uma série de outros casos. Porém, esses gânglios, eles têm uma tendência a regredir. Quando eles não diminuem de tamanho também, passado 15 a 20 dias, eles têm que ser investigados. E alguns desses pacientes, então, é diagnosticado doenças assim, como você mencionou, ou linfomas, ou às vezes até metástases, ou seja, tumores de outras regiões que vêm para a região da cabeça e pescoço. E quais são os métodos, então, que as pessoas elas têm que utilizar, além disso, né, para se cuidarem melhor? Na cirurgia de cabeça e pescoço, a gente fala principalmente evitar o cigarro, evitar o álcool. Tá? Agora a gente sempre estimula a questão da vacinação para o HPV. Uhum. A higiene bucal é um fator importante também, que procure sempre a ajuda do dentista para manter uma higiene bucal adequada, porque alguns tumores eles proliferam mais em pacientes que têm como gengivites, enfim. E a questão do tabagismo, né, Rafael? É importante a gente destacar que os jovens hoje, eles estão muito adeptos ao vape, que é o cigarro eletrônico. A gente está tendo muitos casos graves hoje de câncer de pulmão, principalmente, mas também de cabeça e pescoço, né? Então, o cigarro eletrônico ele é outro problema que a nossa sociedade enfrenta. E eu lembro que existem muitos elementos no cigarro eletrônico que são cancerígenos, né? Metais pesados, formaldeídos, né? Algumas aminas que sabidamente provocam câncer. Então, possivelmente a gente vai ter casos em pacientes mais jovens e não só de câncer de boca, laringe, mas também de pulmão, associados ao uso do cigarro eletrônico. Existe uma sensação de que ele é menos prejudicial, mas acredito que ao longo dos anos nós vamos ter surpresas muito desagradáveis em relação a isso. Então, eu quero encerrar essa nossa conversa agradecendo imensamente a sua participação, Rafael, por ter trazido tantas informações importantes para a população. Tenho certeza que as pessoas vão assistir e vão compartilhar, porque realmente são informações baseadas em evidência científica e que vai trazer muitos benefícios para a população. Então, obrigada, Rafael, e
Espero que você tenha gostado aqui da nossa participação. Eu agradeço muito, fico muito feliz de poder divulgar a especialidade e também, principalmente, informar a população sobre sinais, sobre sintomas e também medidas de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E quero deixar a mensagem final que insisto, né, para que sempre que tiver algum sinal, algum sintoma de alerta, que nós comentamos muito aqui, que procure ajuda, porque o tratamento ele é curável na maioria dos pacientes que têm o estágio inicial de câncer. Porque mais do que tratar e diagnosticar, a função do médico é realmente trazer informação para a prevenção e o diagnóstico precoce. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e se ficou alguma dúvida, deixe nos nossos comentários.